Então, ontem à noite eu tive essa intuição, né? Eu falei assim, gente, eu preciso falar para que serve a energia dos registros acásticos, porque eu já utilizei para tanta coisa nas minhas sessões. Me acompanhe que eu vou explicando. Olá, eu me chamo Lise, faço leitura de registros acásticos desde 2015 e hoje eu vim falar para que serve a energia dos registros acásticos. Gente, vai fazer um barulhinho no fundo, mas é assim mesmo, onde eu moro. Então vamos lá. Eu vou falar das minhas experiências durante as minhas sessões. Eu comecei a perceber a energia dos registros vindo ao meu redor. Foi a primeira percepção que eu tive, né? Eu tava fazendo oração, aí eu olhei para baixo, assim, no canto, eu vi a energia fechando ao meu redor. Eu fiquei impressionado. Falei, meu Deus, isso é lindo, isso é maravilhoso. Continuando. Depois que eu percebi o meu campo, eu comecei a perceber o campo das outras pessoas. Então, tinham certos registros que eu ia fazer o acesso, que os guardiões me mostravam que eu estava acessando o campo da outra pessoa. Essa foi a segunda vez que eu vi a energia dos registros assim. Eles estavam me mostrando. Existe um trabalho que é feito, tô emocionada. Existe um trabalho que é feito com crenças. Então, eu faço um trabalho aos moldes do Theta Healing. Não é igual, lembrando, não é igual. Eu adaptei a consulta de registros acásticos, a dinâmica de uma leitura de registros acásticos, né? Então, teve um dia, isso não faz muito tempo não, que eu vi as energias dos registros se derramando sobre a crença, sabe? Porque crença também é energia, né, menino? Eu vi a energia dos registros, uma energia branco, perolada, parecendo um monte de pontinhos pequenininhos, sabe? Pareciam milhares de pequenas estrelinhas. Foi assim que se apresentou para mim. Eu acredito que para cada um se apresente de uma forma diferente, né? Eu achei aquilo assim, gente, que interessante. Depois eu vi essa energia dos registros se derramando sobre as emoções. Porque uma coisa é crença, outra coisa é emoção. São tratadas de uma maneira parecida, mas são coisas diferentes dentro dos registros da forma como eu trabalho, né? Então eu vi essa energia dos registros se derramando sobre a emoção. Eu vou falar algumas emoções: raiva, ciúme, inveja, sabe? Então vamos lá, dando continuidade. Me veio aqui agora a energia dos registros se derramando sobre pactos, acordos. Era para desfazimento de pactos e acordos. Então eu vi a energia dos registros se derramando naquelas cenas e desfazendo aqueles pactos, aqueles acordos, porque desfazendo no passado, né? Porque não importa se é nessa vida ou em outra vida. Eu vim desfazendo em outra vida, né? Porque aquele pacto, aquele acordo não servia mais. Com o desfazimento de pactos, acordos, crenças limitantes, sentimentos negativos, né? O que eu vi acontecendo foi uma reintegração de dons. Quando a gente vai lá em vidas anteriores, né? Limpa crenças, limpa sentimentos negativos, pactos, acordos. Quando a gente faz essa limpeza, né? O que eu vi foi essa personalidade pedindo para se integrar, de se reintegrar com a pessoa, né? Trazendo as qualidades que ela tinha para a pessoa. Olha, menino, é tão emocionante ver, sabe? Essa personalidade se integrando, e isso acontece debaixo da energia dos registros acásticos. É muito bonito, é muito emocionante a gente assistir algo do gênero. Outra coisa que eu achei muito interessante foi a energia dos registros se derramando em processos curativos. Eu tenho meus guias de cura, né? Então, assim, eu sempre peço a presença deles para eles auxiliarem a curar o que puder ser curado. E isso acontece dentro
da leitura de registros akáshicos. Então, eu tenho pedido, porque foi algo que as coisas vão sendo reveladas aos pouquinhos, à medida que a gente vai ficando mais preparado, tem mais experiência. Então, eu peço para os anjos de cura tanto curarem o que for possível ser curado, assim como peço para que a energia dos registros também venha derramar esse bálsamo sobre aquilo que está sendo tratado naquele momento. Por exemplo, se você quer que uma situação tenha solução, a gente pode pedir que a energia dos registros se derrame naquela situação para que venha a melhor solução possível. Você pode pedir para que a energia dos registros se derrame sobre você, para que te dê clareza de pensamento, para te ajudar a te dar um norte. Você pode pedir para que a energia dos registros esclareça uma determinada situação. O que eu pude perceber também foi uma leitura que eu fiz de uma moça, né? Eu já citei ela aqui várias vezes. Ela caiu com a testa e bateu a cabeça, teve traumatismo craniano e veio a falecer disso, né? Então ela sentia nessa existência fortes dores consequentes da vida anterior, que ela se machucou fisicamente. Então a energia dos registros veio, sabe, fazer a cura daquele momento, daquele instante. A energia dos registros veio sobre aquele acontecimento, trazendo a cura para aquilo. E a consequência foi que ela foi cada vez sentindo menos dor. E assim, eu tenho mais um comentário a tecer, que eu achei muito interessante, é que uma moça estava passando por uma determinada situação. Então a energia dos registros, a guardiã, apareceu como uma guardiã dos registros, veio e disse: faça um pedido. Então eu achei aquilo, eu nunca tinha visto, né? Eu não sabia que podia. Então eu achei aquilo simplesmente maravilhoso. Então ela fez um pedido, eu sou intuída em relação ao pedido, faça um pedido em relação a isso. Ela fez um pedido diferente daquilo que estava sendo intuído, como tinha sido a primeira vez, né? Eu não sabia nem como agir direito, porque isso acontece, né, gente? É o cachorrinho. Acontece que existem situações que a gente nunca vivenciou, que às vezes a gente não sabe o que fazer. Mas aí a guardiã insistiu, sabe? Fala para ela fazer o pedido. E a intuição veio muito forte de novo. Aí eu perguntei: é para fazer um pedido em relação a isso? Aí a guardiã falou assim: eu sugestionei, a guardiã está pedindo para você fazer um desejo em relação a isso, assim, assim, assado, mas é você quem tem que fazer o desejo. E a moça fez esse pedido e eu vi aquela energia branco perolada parecendo milhares de estrelinhas brilhantes se derramando sobre aquele pedido, sobre aquela situação. Quando a gente trabalha, por exemplo, em emoções, as diferenças são muito grandes, sabe? Porque, por exemplo, a gente vai lá numa vida passada, trabalhar certas emoções, trabalhar insegurança, trabalhar a crença limitante, trabalhar sentimentos como o medo, o arrependimento, a mágoa, a vergonha. Então a gente vai, até em vidas anteriores, trabalhar essas emoções. Eu chamo a energia dos registros e peço para que ela se derrame naqueles sentimentos, numa vida passada, na pessoa. E eu vejo a energia dos registros se derramando a partir dos conhecimentos de Theta Healing. Eu peço que sejam baixados sentimentos, que a pessoa saiba como é se sentir feliz, que a pessoa saiba como é se sentir integrado, sabe? Eu também faço esse processo de trazer sentimentos, já que muitas coisas foram tiradas, muitas crenças limitantes foram limpas, né? Muitas emoções foram trabalhadas. Eu também peço que sejam trazidas emoções e sentimentos, né? Para a pessoa saber o que é um momento de alegria, saber como é sentir-se alegre. Tem gente que não sabe como é sentir-se alegre. Sofreu desde pequenininho,
Então já aconteceu algumas vezes, por exemplo, eu pedi para serem baixadas certas emoções. Aí eu vejo aquela energia, é como se a energia estancasse, sabe? Ela não flui. Não é aquele negócio que gira com aquela harmonia e se integra no campo da pessoa, sabe? Não flui. Eu não vejo o campo todo da pessoa brilhando. Então eu vejo que determinadas emoções e sentimentos, quando eu peço para que elas venham e acontece de eu não ver essas luzes todas lindas, maravilhosas no campo da pessoa, eu olho fixamente assim e falo assim, tem alguma coisa errada, o que é que está faltando? Então aí vem o que está faltando, sabe? Para que essas energias sejam integradas completamente, né? Vem para mim, eu olho para aquilo e falo assim, tá faltando isso e aquilo. A gente trabalha aquilo que está faltando, né? Aí eu peço novamente para que certas emoções sejam integradas no campo da pessoa, porque da mesma forma que a gente tira crenças, tira medos, alguma coisa maravilhosa tem que vir no lugar, não é mesmo? Então, quando eu vejo que o campo da pessoa está todo brilhante, eu tenho saber de que aquilo foi trabalhado. Fato interessante é que quando a gente vai lá no passado, tirar os medos, tirar as inseguranças, os arrependimentos, trabalhar esses arrependimentos, as vergonhas, quando a gente vai lá atrás, em outra vida, trabalhar isso, a gente consegue ver, por exemplo, eu fui trabalhar em outra vida da pessoa, na juventude dela, por exemplo. Então, trabalhei todos esses sentimentos, todas essas emoções na juventude dela. Então, aparece ela mais velha com esses sentimentos trabalhados. É muito interessante. Então, você já vê os resultados numa vida anterior, sabe? Na própria vida anterior que você trabalhou, você consegue ver os resultados. Não sei se eu fui clara, se fui confusa. Por exemplo, nessa existência, eu vou lá na minha infância, na minha adolescência, trabalhar sentimentos, trabalhar emoções. Então, significa que nesta vida, como adulta, eu vou sentir os efeitos do que foi trabalhado no passado. Vou sentir diferente, agir diferente, perceber as coisas de uma maneira diferente. Isso acontece. O que eu estou querendo dizer é que a gente pode fazer isso numa vida passada, do mesmo jeitinho. A gente trabalha na adolescência dessa pessoa, na vida passada, e a gente vai ver na vida adulta dela, em outra vida, os efeitos que a gente trabalhou. Mais uma vez, BUM! É uma loucura. São milhares de coisas que a gente pode trabalhar dentro das energias dos registros acásticos. Eu chamo a energia dos registros para que ela venha e dê um verdadeiro banho de luz em tudo, para que fique trabalhado da melhor maneira possível. Para finalizar, os guardiões sempre deixam um recadinho. Cuidado com a força do hábito. Cuidado com o hábito. Por exemplo, se você tem certos hábitos e se vê diante de desejos inesperados que a nova energia te trouxe, não diga não a si mesmo. Quando você vê que você está dizendo não a si mesmo, pega no Ho'oponopono, porque às vezes é um hábito e certas coisas voltam, menino, se você não luta contra esses maus hábitos. Então, quando você, depois de uma leitura, perceber que está se sentindo diferente, vendo as coisas de uma maneira diferente, reagindo de uma maneira diferente, que você está se abrindo para o que é novo e o que é diferente, diga mais vezes sim para aquilo que está vindo do fundo do seu coração. Trabalhando esses hábitos antigos, o Ho'oponopono é uma ótima ferramenta, tá bom? Se você ficou até aqui, peço que curta. Se você acha que é relevante, porque pouco eu ouço falar sobre a própria energia que tem nos registros. Eu estou vendo ela materializando na minha frente, se derramando sobre as situações, sobre os sentimentos,
sobre várias coisas diferentes. Pronto para fazer mudanças inesperadas? Vem que eu tô te esperando. Um beijo. Eu vejo você.